Oiê! Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Ai, que esquisito falar isso. Mas eu tô muito empolgada. Se você não me conhece, eu sou Renata Mangini. Se você quiser me conhecer mais, eu tô nas redes sociais como @Renata Mangini. Mas deixa eu explicar rapidamente qual que é a ideia desse podcast e depois a gente vai pro tópico desse episódio. Esse é o podcast em que eu trago assuntos que vieram de conversas que eu tive com as minhas amigas e que fizeram com que eu me tornasse a pessoa que eu mais queria. E o intuito aqui é pra ser uma coisa bem tranquila, tá? É um bate-papo comigo mesma, com as minhas amigas, novas amigas, enfim, não sei. A ideia é pra gente trocar e se apoiar. E eu acho que vai ser muito gostoso. Ai, tô muito animada. Bom, mas é o seguinte, há um tempo eu percebi que eu tava precisando me expressar no mundo que não fosse de uma forma tão, como eu vou dizer, acho que artística, digamos assim. Pra quem não sabe, eu estudei em um colégio em que incentivava muito o lado artístico, então eu acabei aprendendo a desenhar, pintar, tocar instrumentos. Não que eu faça isso bem, mas assim, eu percebi que essas eram formas que eu utilizava pra me expressar no mundo. Embora meu trabalho formal do dia a dia não tenha nada a ver com isso, mas isso é um assunto para outro episódio, tá? Aí um dia, eu tava com um grupo de amigas jantando, que inclusive eu gosto muito, e eu tinha recentemente postado no meu Instagram uma foto no meu feed, né, de uma viagem que eu fiz pra Fernando de Noronha. E essas minhas amigas falaram que eu tava parecendo a própria Afrodite nessa foto. Eu não sei se era pela beleza, acho que não era só isso, sabe, era mais a vibração da foto, a energia, sabe? E elas disseram que eu tava com essa energia já fazia um tempo. E eu lembro de ter falado, nossa, eu tô mesmo, né, me sentindo com essa energia, uma coisa, eu tô me sentindo confiante, com uma coragem na vida, como uma deusa mesmo, sabe? E esse jantar, nesse jantar a gente conversou de assuntos aleatórios, cada uma falando da sua vida. E, só um parênteses, essa amizade com esse grupo de amigas é tão especial que a gente tem uma liberdade de se expressar como a gente verdadeiramente é, sabe? Sem medo de que a outra vai olhar torto, julgar. Eu sinto que existe um espaço de acolhimento, assim, tão grande e a gente se sente tão à vontade para aconselhar uma outra, falar de uma forma generosa, carinhosa. Não sei, acho que isso é uma coisa bem rara, assim, e eu aprecio muito numa amizade. Então eu sou muito, muito grata por esse grupo de amigas. Mas deixa eu voltar aqui, né, o assunto. Entre uma conversa e outra, juntamente com esse comentário sobre a minha foto de Fernando de Noronha, eu tava aconselhando uma das minhas amigas sobre uma questão lá da vida dela, e elas estavam falando assim, nossa, mas Rê, as pessoas deviam ouvir isso que você tá falando. E esse comentário se repetiu algumas vezes nesses nossos jantares, né? E aí, a ideia do podcast meio que surgiu desses encontros ali, né? E de repente me pareceu uma possibilidade de eu me expressar de uma forma diferente daquelas artísticas que eu mencionei, né? Então, eu pensei que de repente poderia ser uma boa oportunidade, e até porque eu acho que eu tenho poucos ou quase nenhum registro de coisas que eu produzo, que eu faço. Então, de repente, pode ser uma ideia interessante. Então, cá estamos. E como eu disse, a ideia desse podcast é pouco pretensiosa, tá? Sem grandes edições. É pra ser uma conversa mesmo tranquila. Eu acho que eu não preciso fazer um disclaimer, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu não sou psicóloga, psiquiatra, psicanalista. Sou eu, Rezinha, falando de coisas aleatórias da vida, baseadas nas minhas experiências e dessas conversas que eu tive com as minhas amigas ao longo dos meus anos de vida. Então, nem é pra levar tão a sério aqui, tá? Então é uma coisa tranquila. Mas vamos ao que interessa. Essa foto de Fernando de Noronha e a vibração que as meninas estavam sentindo de mim, e essa confiança, né, que eu tava exalando nos últimos anos, na verdade, acho que isso era uma consequência de algo que eu tenho colhido há alguns anos, que eu tenho colhido não, né? Eu tenho colhido, enfim, é uma coisa que acho que tem vindo de uns anos pra cá. Mas eu vou contar uma história, basicamente, de onde veio isso. Quando eu tinha 19 anos, eu decidi que eu queria viver minha vida com coragem. Observação, eu tenho mais de 30, então foram muitos anos de amadurecimento dessa ideia pra colocar em prática, né? E tudo isso partiu de alguns questionamentos da Renata adolescente. Talvez até criança. Talvez acho que eu era bem pequena, na verdade.
E eram questionamentos de que, assim, eu não era boa o suficiente para fazer determinadas coisas, se eu era inteligente, como os meus amigos, bonita o suficiente. Enfim, acho que questionamentos que qualquer pessoa já fez para si mesma, né? A não ser que você tenha uma incrível autoestima e você não tem esse tipo de questionamento. Mas acho que pessoas normais têm, né? E ao mesmo tempo que me parece ser uma coisa muito comum a todo mundo, a gente sempre acha que as pessoas no geral são super confiantes e só a gente que não é, né? Só que eu trago notícias, minha amiga, isso não é verdade, tá? Claro que tem pessoas que são muito mais confiantes que as outras, mas eu percebi ao longo dos anos que a confiança, ou a falta dela, né, poderiam vir de coisas que a gente talvez nem relacione diretamente, mas que podem ter contribuído de alguma forma, ainda que em um pedacinho da sua história, sabe? Pra deixar você menos ou mais confiante. E pra mim, pelo que eu tenho de memória, tudo começou na mesinha das crianças. E talvez a minha mesinha das crianças não seja a mesma mesinha que a sua, mas talvez elas guardem alguma similaridade. Mas deixa eu explicar o que eu tô querendo dizer. Eu não sei se isso acontecia também na família de vocês, mas na minha família a gente ia muito aos domingos, não sei se todos os domingos, mas alguns domingos, almoçar na casa da minha avó. E tinham lá as tias, os tios, os primos, família grande, né? Mas o apartamento era meio pequeno. Então, acho que para a logística da coisa funcionar, do almoço funcionar, eles dividiam as pessoas em duas partes, assim, na hora do almoço, né? Tinha a mesa dos adultos, com os tios, com os primos maiores, e a mesa das crianças. E adivinha onde eu tava, né? Exatamente, na mesa das crianças, porque dentre os primos eu era uma das mais novas. Então a gente almoçava nessa mesinha, que não era uma mesa normal, né? Era uma mesa de centro, né? Baixinha. E isso eu era pequena, né? Acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade nessa dinâmica. E eu lembro de já naquela época perceber a diferença que era da mesa, a diferença entre a mesa das crianças e a mesa dos adultos. E por algum motivo, eu acho que assim, embora a mesa das crianças fosse divertido, claro, né? Porque tinham os primos da minha idade próximos, eu me interessava mais pela mesa dos adultos. Eu acho que de alguma forma, olhando pra trás, assim, eu queria ser levada em consideração, ser ouvida, sabe? Mas aí eu percebi que nessa mesa dos adultos não tinha muito espaço pra mim. Não, acho que não era pra mim especificamente, era para as crianças em geral. Eu acho que antigamente, não sei se antigamente, mas é uma coisa da minha família, existia um pouco daquela coisa de criança não tem opinião, não é pra questionar as coisas, enfim. Acho que tinha uma coisa meio assim, né, de barrar as crianças. E eu, aquariana que sou, questionadora, queria saber a razão de absolutamente tudo, né? Não de uma forma respondona, pelo menos não na minha cabeça, era assim, né? Mas genuinamente eu questionava as regras, as coisas como elas eram, eu queria entender o porquê de serem de determinado jeito. Mas aí eu percebi que os meus questionamentos, eles não eram levados muito a sério, ou não muito bem aceitos, né? Na minha percepção de criança, aqueles questionamentos eram lidos pelos adultos meio que de uma forma meio respondona mesmo, sabe? De criança que enfrenta. Muito resumidamente, eu percebi que em ambientes em que eu buscava ser ouvida, e não era, eu me fechava para todo o resto. Então, minha resposta para aquela situação era ficar quieta, em completo silêncio. Já que na minha percepção, né, de criança, ninguém queria saber a minha opinião. Então eu não iria falar absolutamente nada. Foi meio que assim, 880, sabe? E eu não sei se era a melhor forma de lidar, mas foi a forma que eu soube lidar na época. Ou seja, tudo isso para dizer que quando a gente não é ouvida em algum ambiente onde se busca de alguma forma acolhimento, não sei se era acolhimento a palavra certa, né? Mas uma troca, né? Eu acho que quando a gente não sente essa troca, esse acolhimento, a gente se fecha. Na verdade, assim, acho que existem vários movimentos, né, várias respostas para esse tipo de coisa. Mas acho que, assim, por exemplo, sei lá, pode ser as pessoas às vezes respondem com raiva, com indiferença. Para mim, foi o silêncio e a reclusão. Mas assim, eu não tô falando que a raiz das minhas questões foi ter sentado na mesa das crianças. Muita calma. Até porque, de novo, eu não sou psicóloga, psiquiatra para dar um diagnóstico para mim mesma, né? Eu só sou uma pessoa normal, dando opinião sem nenhum fundamento científico. É um grande achismo sobre a minha própria vida, tá? Mas o que eu quero dizer com isso com esse não ser aceito, não ser ouvido, validado, pode gerar algumas questões de autoestima. E pra mim, eu percebi que eu me tornei uma adolescente, jovem adulta, bem quieta,
meio introvertida, com certo medo de viver a vida, de forma, sabe assim, corajosa. E eu nem digo de forma corajosa no sentido de coisas radicais, assim, por exemplo, eu sempre fui muito destemida das coisas, de aventura, esportes, trilhas, sempre gostei dessas coisas. Mas eu acho que a forma corajosa que eu quero dizer é de me colocar em situações de vulnerabilidade, de exposição. Isso eu não fazia. E aí foi com 19 anos de idade que a água bateu na bunda pra mim. Naquele estágio da vida, com 19 anos, eu me percebi uma pessoa com baixa autoestima. Eu não me sentia inteligente, eu não me sentia bonita, eu me questionava até se eu era uma pessoa possível de ser amada, sabe? O negócio tava ruim, gente. E mesmo que as pessoas dissessem o oposto, eu, dentro de mim, eu simplesmente não acreditava que eu poderia ser diferente. Eu não acreditava que eu poderia fazer diferente, sabe? E esse medo me paralisava de alguma forma. Acho que eu tinha projetado uma vida pequena pra mim, evitando riscos, exposição, enfim. E eu não me permitia tentar coisas novas, eu não me permitia me colocar no mundo, né? Basicamente, acho que eu não queria correr riscos. E eu simplesmente não sabia se eu conseguiria suportar as críticas caso eu me expusesse no mundo, né? De uma forma corajosa, autêntica. E quando eu falei que a água bateu na bunda, pra mim, foram basicamente, assim, 3 pontos que eu queria melhorar em mim e que eu sentia que eu não tinha isso em mim. Por exemplo, eu queria ser uma pessoa mais leve, mais positiva. Eu não era, né? Eu queria gostar mais de mim, ser mais confiante na vida. Eu não era também. Eu queria me expor mais, ligar menos pro que os outros iriam achar. Também isso não acontecia. Então, assim, só uma observação. Se você tem condições, procure ajuda psicológica, psiquiátrica, enfim, profissionais, né, pra te ajudar. Na época eu não tinha. Então, eu dei meus pulos, né? E por mais que eu acredite que, assim, não exista uma fórmula milagrosa, mágica pra solucionar esses pontos, eu posso compartilhar o que eu fiz, o que fez sentido pra mim e, de repente, isso pode ajudar alguém. Então, assim, foi algo que eu criei da minha cabeça, tá? A partir de percepções que eu tive na minha vida e do mundo. Porque, assim, pra mim, agora pensando, né, me parece que a baixa autoestima, que era o que eu tinha, é um sistema que se retroalimenta, né? Ele, assim, quanto menos autoestima você tem, menos você faz bem, menos você executa bem, menos boas interações você tem com o mundo, piora teus relacionamentos, piora como você se sente sobre você mesmo e por aí vai. Só que quando a gente fala de autoestima e como melhorar isso, a gente inicialmente pensa em se sentir melhor. Como que eu posso me sentir melhor, né? Quando, na verdade, pra mim, o foco não deveria vir só do sentir, mas do fazer, essencialmente do fazer. Porque pra mudar como a gente se sente, a gente precisa mudar como a gente faz. Aí ferrou, né? Porque, assim, não é fácil. O relacionamento que a gente tem com a gente, com o mundo, dá trabalho. Então, assim, arregaça a manga e vamos lá. Olhando pra trás e tentando, de repente, assim, sistematizar de alguma forma, eu tentei separar, assim, em 4 pontos principais das coisas que eu fiz. E então anota, vê se faz algum sentido pra você. Tudo bem se não fizer também, encontra o seu jeito de fazer, tá? Então eu vou compartilhar o que eu fiz. Primeiro, pode soar duro, quase frio. Talvez esse é o meu lado aquariana falando, tá? Mas foi só quando eu realmente internalizei isso que as coisas começaram a mudar pra melhor. Eu entendi que ninguém me deve nada. Ninguém me deve atenção, reconhecimento, carinho, apoio, nem mesmo quando eu sinto que eu mereço isso. Isso não é sobreviver numa ilha, né? Se fechar pro mundo. Não é isso. É sobre entender que a pessoa que eu espero, a vida que eu sonho, o corpo, a mente que eu quero ter, o equilíbrio que eu quero, tudo isso começa em mim e depende só de mim. Perceber que a responsabilidade é toda minha pode doer. E dói, né? É solitário, é injusto, é cansativo, mas também é libertador, sabe? Porque se ninguém vai fazer nada por mim, então eu posso parar de esperar e começar a agir. Olha que beleza. Eu tento, assim, nem sempre eu consigo, claro, mas eu tento enxergar a vida como ela realmente é. Assim, perfeita, injusta, cheia de obstáculos, que eu não escolhi muitas vezes, mas é só a partir dessa visão mais realista, digamos assim, que eu consigo começar a construir aos pouquinhos a vida que faz sentido pra mim. E possivelmente a que eu sonho. Não ficar numa posição estagnada e ficar reclamando das coisas, sabe? Você entende o que eu quero dizer? E olha que eu reclamava, viu? Eu não queria ser mais essa pessoa chata. Eu tinha uma percepção que eu reclamava.
E eu não queria ser essa pessoa. Porque também, né, é ruim ficar do lado de gente que só reclama. E veja bem, eu não tô diminuindo a tua dor, tá? Ela pode ser totalmente legítima, né, assim, mas eu percebi que, pelo menos pra mim, tá? Pra minha vivência, que não adiantou absolutamente nada eu ficar só reclamando. Adiantou muito mais eu me autorresponsabilizar pelas coisas que são minha responsabilidade e lidar com as adversidades da vida com uma postura mais ativa e de movimento, tá? Então essa foi a primeira coisa que eu coloquei em prática na minha vida. A segunda coisa que eu fiz foi meio que mudar o diálogo interno, meu diálogo interno e com o mundo. Não sei se existe uma correlação tão direta, mas pra mim teve e fez sentido, que é o seguinte: me parece que as pessoas com baixa autoestima podem certamente ver a vida de uma forma mais pessimista do que as pessoas, né, com uma autoestima melhor. Porque pensa comigo, se você já tem pensamentos horríveis sobre si mesmo, muito provavelmente você também tem sobre o mundo e como você se relaciona com ele. E eu era essa pessoa, sabe? Hoje, olhando pra trás, eu nem me reconheço, mas eu era essa pessoa. Eu reclamava muito de mim mesma, do mundo, enfim. Ai, gente, era péssimo. E isso não era uma percepção minha, tá? Já havia recebido alguns feedbacks ao longo da minha vida e eu reclamava muito, gente. Eu percebia que eu era mesmo uma pessoa bem negativa. Na prática, eu juro que eu queria ser diferente, mas eu simplesmente não conseguia. Eu via as outras pessoas de bem com a vida, né, aparentando uma leveza, e que é uma leveza que eu não possuía, mas que eu queria ter. Eu juro que eu queria. E eu não entendia como, mas como a pessoa podia ver a vida, viver a vida de uma forma suave e leve, sendo que a vida era tão difícil. E, gente, claro, né, sem romantizações também. A vida é injusta, é dura, muito mais para umas pessoas do que para outras. Isso é óbvio. Eu não sei se era o meu caso exatamente, né, acho que depende da perspectiva, mas o fato é que eu reclamava bastante. Mas o que eu quero dizer é que a forma como você encara as coisas da vida, ou seja, a tônica que você dá para uma determinada questão, desde uma questão mais banal e simples até um problemaço, é você quem estabelece. É você quem estabelece o tamanho e a importância que as coisas têm. E quando eu percebi que a forma como eu via as questões da vida, de certa forma, definia como eu me sentia, e até, assim, conseguia resolver melhor ou pior uma determinada questão, eu decidi que eu efetivamente precisava mudar radicalmente a minha forma de ver o mundo. E eu mudei. Tá, legal. Teoria é maravilhosa, tudo isso é muito lindo, mas e a prática? Pra mim foi um exercício, tá? É um policiamento diário de mim mesma por anos. E isso me demandou muita energia, mas valeu cada segundo da minha atenção e da minha intenção também. Mas basicamente o que eu fazia? Antes de dormir, eu meditava e ainda medito. Eu não sei se vocês sabem, mas a meditação tem vários benefícios positivos, né? Eu acho que eu até li um estudo muito legal sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, em que revela que, assim, como recursos das medicinas tradicionais, complementares, integrativas, são eficazes no tratamento de doenças físicas e mentais e contribuem para a melhora do bem-estar, da qualidade de vida, né? Nesse estudo que eu vi, segundo esses pesquisadores, que eram médicos, cientistas e tal, a meditação, ela traz contribuições, assim, psíquicas, de relaxamento, de felicidade, de satisfação, é uma impressão de harmonia com o mundo, menor tendência à perda de controle, mudança positiva de sono. Gente, por aí vai. Claramente os benefícios são incríveis. Isso eu posso afirmar sem medo de errar, que, assim, a meditação mudou a minha vida. Sério, literalmente mudou a minha vida. Então, por isso eu continuo meditando todos os dias antes de dormir, desde que eu tenho 19 anos de idade. Então, tem sido muitos anos por aí, né, de meditação. Bom, então, pra quem perdeu, a gente tá no passo 2. No passo 2, né, acho que é a segunda coisa que eu fazia e faço que é mudar o diálogo interno e com o mundo. E com isso, né, eu comecei a agradecer. Mas muita calma, não é agradecer a Deus, e tudo bem, se for a Deus, se você acredita nisso, é religiosa e tal, mas o intuito de agradecer, que eu tô falando aqui, é pra outra coisa, independente do que você acredita, tá, das suas crenças, é um exercício de agradecer a si mesmo. Sabe aquele meme da Anitta, a cantora? Eu acho que é um meme que foi criado quando ela agradeceu a si mesma eu acho que foi no VMA. Não sei se foi, acho que foi. Então, antes, a Anitta, ela
parece que ela fez um discurso no VMA em que ela agradeceu a si mesma. E aí isso virou um meme, né? E qual a ideia por trás disso, né, desse exercício? Não sei se foi o caso da Anitta, mas pra mim foi. E eu acho que poderia também se aplicar às pessoas não religiosas, porque o fundamento dessa ideia é o seguinte: a ideia de você agradecer a si mesma é dar os créditos a você pelas coisas incríveis que acontecem na tua vida. E também, claro, se responsabilizar pelas coisas que não dão. Não dão certo, né? Ou seja, para quem tem uma baixa autoestima, como era o meu caso no passado, eu achava importante que eu reconhecesse as coisas boas da vida, sabe? Me desse o crédito pelas coisas incríveis que eu fazia. Aliás, se você é mulher e tá me escutando, provavelmente você já sabe disso, mas se você é homem, não sei se você sabe, mas no geral as mulheres são menos condicionadas socialmente a se reconhecerem como merecedoras de algo, sei lá, legal que elas fizeram, sabe? Inclusive tem uma série que eu amo, que é surreal de boa, que chama em português O Conto da Aia, que é simplesmente, assim, maravilhosa. Basicamente, essa série se passa, assim, nos Estados Unidos, em um futuro distópico, em que tem um regime lá nos Estados Unidos, um super conservador, em que as mulheres são subjugadas, não possuem nenhum direito, elas são meio que escravas. E em um dos episódios, tem um diálogo entre uma pessoa e essa protagonista da série, e que essa pessoa tá parabenizando essa protagonista, né, da série. E aí a personagem responde assim: mas eu tive sorte. E a outra pessoa fala assim: mulheres sempre dizem isso quando fazem alguma coisa extraordinária. Incrível isso, né? Esse diálogo é muito bom. E só um spoiler: essa mulher, a protagonista, né, a personagem, tinha simplesmente salvado dezenas de crianças desse regime totalitário. Ela meio que fretou um avião, conseguiu colocar as crianças no avião, mudar pro Canadá, enfim, fez um puto negócio, assim, e salvou essas crianças desse regime totalitário. Mas, enfim, eu acho que, assim, para além da questão individual da autoestima, a nossa sociedade, no geral, não incentiva mulheres a se darem o crédito pelas coisas incríveis que as mulheres fazem, né? Então a gente acaba sempre suavizando algo maravilhoso que a gente fez, atribuindo crédito a terceiros, ou a Deus, ou a sorte, ou seja lá o que você acredite. E eu não tô desmerecendo a sua fé, tá? Mas é um exercício que eu tô propondo aqui, de agradecer a si mesma, é meio que de reconhecer o seu papel ativo no mundo. Entende onde eu quero chegar? Então, minha amiga, mais um motivo pra você parabenizar. Bateu a mãozinha e dá tapinhas no seu ombrinho, tá? E se você, assim como eu, né, do passado, acha que não há nada pra agradecer, e de novo, sem romantizar as dificuldades da vida, tá? Porque a vida pode ser, sim, bem difícil, mais pra alguns do que pra outros. Mas se você não vê nenhum motivo pra agradecer, isso diz muito mais, em algum grau, sobre você e da forma que você enxerga o mundo. Tá, mas como eu colocava aquilo em prática, né? De agradecer a mim mesma, junto com a vontade de transformar a realidade difícil na qual eu me encontrava. Todas as noites eu fazia agradecimentos a mim mesma sobre coisas fantasiosamente que eu havia conquistado. Eu fazia assim, calma, deixa eu explicar. Eu fazia afirmações positivas sobre a minha personalidade, minha aparência, minha inteligência. Enfim, eu mandava chuvas de elogios pra mim mesma. A ideia na minha cabeça, naquela época, era afirmar coisas positivas sobre mim, ainda que eu não acreditasse inicialmente naquelas coisas, para que um dia eu passasse a acreditar. Sabe aquele finge até que atinja? Era tipo algo nesse sentido. E surpreendentemente, após muito tempo, não foi do dia pra noite, mas claro, depois de um tempo, juntamente com outras coisas práticas que eu fiz, eu comecei a passar a acreditar naquelas palavras que eu dizia pra mim. E só pra você não achar que eu tô falando um negócio sem fundamento, existem, assim, na verdade, estudos científicos incríveis, né, sobre o poder da palavra na nossa mente e como isso afeta a nossa vida prática. Talvez isso seja meio óbvio agora, né, mas todo mundo saiba, mas na época eu não sabia disso, assim, isso não era claro pra mim. Então eu coloquei coisas, né,
Coloquei isso em prática há muitos anos e, na verdade, nem sabia se ia dar certo, né? Depois de muito tempo que eu li essa teoria, li estudos sobre isso e vi que fazia algum sentido o que eu fiz, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu criava uma narrativa de um estado ideal da minha vida, porque muito daquilo que eu agradecia, na verdade, não tinha acontecido ainda, eu também narrava para mim mesma, o estado ideal da minha pessoa e da minha vida. Eu me colocava meio que num pedestal para me achar uma pessoa incrível, porque para além de ser muito legal que as outras pessoas te achem incrível, isso deve ser primeiro uma certeza para você. E depois de muito tempo eu descobri, a duras penas, que além de eu ser responsável pela forma como eu vejo o mundo e interajo por ele, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E por isso eu vou fazer de tudo para me tratar com mais carinho, gostar de mim mesma e me melhorar. Entende o que eu quero dizer? E sobre se melhorar, essa foi a terceira coisa que eu fiz e continuo fazendo com as outras que a gente já falou. O que eu fiz? Por mais que a autoestima seja a sua percepção sobre si mesmo, e talvez a sua percepção possa estar meio errada sobre si, porque às vezes é difícil ver o que a gente realmente é, quem a gente realmente é, eu sempre acho que existe espaço pra gente ser uma pessoa melhor, pra gente se melhorar, não só pra gente, mas pro outro, pro mundo, sabe? Talvez quando a gente de fato não é tão bom em alguma coisa, pouco faz, pouco entrega, pouco serve pro mundo, é possível que a gente realmente tenha uma impressão ruim de si mesmo. Aí que eu digo que é muito importante mudar o que se faz e não só como você se sente sobre si mesmo, entende? Porque eu tenho a impressão de que a gente tem mais controle inicialmente sobre o que a gente faz mais do que sobre como a gente sente. Mas aí, ok, o que eu posso fazer diante disso, né? Eu entendo que a resposta tá na ação, numa posição ativa e não passiva perante a vida. Sei lá, vamos supor que você não se sinta tão inteligente. Essa é uma percepção real de você mesmo? Porque se for real, isso demanda uma ação. Pra quê? Pra justamente ter mais conhecimento sobre o que você quer conhecer mais. Sei lá, é uma questão com o seu corpo? Você está satisfeita com o que você está vendo? Ou talvez seja uma questão mais de saúde do que de estética? Ou ambos? Então, assim, talvez você precise trabalhar nisso, se dedicar mais ao seu corpo. E assim por diante, você entende? É óbvio, né? Parece óbvio, mas na prática, eu não sei se a gente faz muito isso, né? E eu tô falando pra mim mesma também, tá? Apesar que aqui, né, especificamente sobre corpo, aí englobado, né, saúde, estética, bem-estar, enfim, cada um com o seu nível de relevância, eu tenho uma teoria de que isso deve ser um ponto de bastante atenção e prioridade, independente de qualquer coisa, porque isso tem reflexos muito práticos sobre outros temas da vida. Mas isso a gente pode falar em um outro episódio, de uma forma mais extensa, porque eu acho que tem muitas nuances, né, muitos assuntos paralelos para destrinchar. Mas enfim, voltando. Então, eu penso que a ação, o movimento, é um dos substratos mais importantes para a sua percepção real de si mesmo. Então, assim, só para fazer uma conexão com o que eu já falei aqui até agora, né? Eu acho que, assim, não apenas o diálogo consigo mesmo precisa ser positivo, mas a ação instalada na realidade precisa acontecer para eventualmente você mudar essa realidade para algo melhor. Então, assim, de nada adianta traçar metas irreais sobre qualquer tema que for para se melhorar, né? Porque isso obviamente vai gerar uma frustração. Você não vai ver resultado e, consequentemente, não vai ter uma constância, uma continuidade naquilo que você precisa fazer. Faz sentido o que eu tô falando? Então, assim, o que eu fiz? Foi escrever num papel, bullet points, assim, do que eu achava que eu precisava melhorar. Não é uma lista que se esgota, tá? Eu acho que ela é mutável, a depender do seu estágio de vida, mas acho que todo mundo tem algo ou pontos principais que precisam ser trabalhados, né? E a partir dessa clareza do que eu precisava melhorar em mim mesma, eu tracei metas reais e possíveis. Assim, basicamente eu criei um plano de ação. Eu achei esse exercício bem legal de fazer porque eu consegui visualizar, né? Assim, olhar de uma forma mais clara meus pontos mais sensíveis e, de repente, sistematizar soluções. Então aí, eu acho que é um exercício legal, porque às vezes a gente fica muito no campo das ideias. Eu acho que colocar isso no papel dá mais concretude para as coisas, vamos dizer assim. Então vamos pro passo 4. Quer dizer, a quarta coisa, né, que eu fiz junto com as anteriores, são todas concomitantes. A quarta coisa que eu fiz e continuo fazendo, é me permitir ser vulnerável. Aqui o negócio complica, tá?
E pensando bem, quem quer, né, se colocar numa situação de vulnerabilidade? Que nada mais é que um desconforto, um medo, um sentimento de inadequação, de incerteza, e ainda de graça, né? Sem ganhar nada pra isso. Eu super entendo que não parece uma decisão racional e convidativa, vamos dizer assim. Porque eu pensava da mesma forma, tá? E às vezes eu penso, tá? Todo dia eu vou confessar. Mas o que eu quero dizer com se permitir ser vulnerável não é, como eu vou dizer, sangrar no tanque de tubarões, sabe? Não é conhecer alguém e falar, oi, prazer, meu nome é Renata e esse é meu maior segredo. Tipo, não é isso, né? Também não é expor suas vulnerabilidades em ambientes inadequados. É mais sobre ser vulnerável em alguns momentos específicos da vida e, consequentemente, ser mais corajoso com a vida, sabe? Mas deixa eu explicar o que eu tô querendo dizer com isso. A primeira vez que eu ouvi alguém dizer algo semelhante foi naquele comercial, nem sei se era um comercial, acho que era uma campanha publicitária, sei lá, daquela agência DM9DDB, que era Use Filtro Solar. Eu acho que até que o Pedro Bial, ele depois gravou uma versão em português, né? Mas enfim, a primeira vez que eu vi esse vídeo era a versão da DM9, né? E eu era, acho que, criança, para adolescente, não sei. O vídeo é super bonito. Se você tem menos de 30 anos, talvez você não saiba do que eu tô falando. Mas é um vídeo de um senhor dando conselhos sobre a vida e dizendo que tudo que ele dizia era baseado nas vivências dele, exceto o conselho de usar filtro solar, porque isso era a única coisa provada cientificamente. O resto eram só experiências dele. E um dos conselhos que ele dá é algo assim: faça todo dia algo que te assuste, que te provoque, né? Eu sempre achei isso muito interessante, mas eu nunca entendi exatamente o que ele queria dizer com isso. Afinal, de novo, por que, em sã consciência, racionalmente, alguém se colocaria em uma situação de vulnerabilidade, né? Mas com o tempo eu percebi que são em situações bem desafiadoras que a gente cresce, né? E, de novo, sem romantizar as dificuldades da vida, tá? Mas foi justamente me colocando em situações desconfortáveis e vulneráveis, ou eu sendo colocada forçadamente nessas situações, que eu aprendi, e tô aprendendo ainda, a ser mais corajosa com a vida. Uma delas, pra mim, e pode ser pra você também, não sei, é que eu sempre tive medo de desagradar o outro. E por isso eu acabei deixando de ser, ou muitas vezes fazer, coisas que eu queria. E é engraçado que, no geral, existe atualmente uma mentalidade de assim, eu não ligo pra opinião do outro, eu não ligo pra opinião de ninguém. A verdade, amiga, é que você liga. No fundo, você liga sim, né? Faz parte da nossa natureza humana valorizar o que os outros pensam. O ponto pra mim é que não é simplesmente ignorar todas as opiniões, mas ser criterioso sobre quais realmente importam, né? Eu acho que o segredo tá em filtrar os feedbacks, né? E dar ouvidos às pessoas certas. E quem deve estar nessa lista das pessoas certas? As pessoas que amam você, né? Não apesar das suas falhas e vulnerabilidades, mas justamente por causa delas, né? Aquelas pessoas que não usam o teu medo, a tua dificuldade contra você nos momentos em que você tá vulnerável, né? Mas quando você faz uma cagada, elas também sinalizam, né? Que, não foi legal o que você fez aqui, você cagou no pau aqui. E fazer essa distinção, seleção de pessoas é muito difícil, porque muitas vezes são pessoas muito próximas da gente que fazem a gente se sentir pra baixo, né? Colocam a gente pra baixo. Então, sinceramente, pra mim, ainda é um pouco desafiador, difícil, né? De saber distinguir a boa e a não tão boa intenção das pessoas próximas. Já que assim, uma coisa particular minha, eu sempre parto da premissa de que as pessoas estão sempre de boa fé comigo. Eu sei que talvez seja uma visão meio positiva, né, ou ingênua da vida que eu tenho dos outros, mas, sinceramente, eu não sei se eu quero mudar essa visão, sabe? Eu acredito também que devem estar na lista de pessoas a se considerar opinião aquelas que efetivamente construíram algo que você admire, sabe? Por exemplo, imagina que você está construindo um novo negócio. Sei lá, você é consultora de imagem e moda e você divulga o seu trabalho na internet. Você faz o marketing lá, você faz os posts, mostra o benefício da sua consultoria. Enfim, você mete as caras lá na rede social. Se expõe para construir aquilo, né, que você acha que faz sentido, o seu trabalho, enfim. E aí, de repente, vem a @suelaensouza_273 criticar a forma com que você está construindo aquilo e fala, mas nossa, agora você só posta look, nem é bonito, nem é assim que mostra no Instagram, pipipipopopó. Tipo, gente, oi,
Quem é você, Suelen, sabe? Você tem um negócio desse tipo? Você construiu algo relacionado a isso para dar uma opinião que seja tão relevante a ponto de eu parar e pensar, caramba, Suelen sabe das coisas, hein? Olha o negócio dela que tá muito bom. Acho que melhor eu repensar o meu, né? Porque realmente Suelen sabe muito bem do que ela tá falando. Entende, gente, o que eu tô falando? Assim, na prática, sinceramente, é mais fácil falar do que fazer, né? Isso é óbvio. Então, acho que assim, a gente tem que tentar filtrar quem a gente ouve, os conselhos, dicas, críticas, enfim, né? Pra gente não pirar também, porque senão a gente acaba sempre duvidando do que a gente tá fazendo. E, consequentemente, isso mina a nossa autoestima. E eu tento sempre assim, é um processo também, né? Mas eu tento sempre me lembrar de uma coisa muito libertadora que me ajuda muito. Eu sei que é um clichê, mas é real. A maioria das pessoas não se importa tanto com você, sabe? Aliás, muitas vezes eu acho que ninguém se importa com a gente. Na prática, ninguém tá muito aí, sabe assim? E quem fala muito disso, né, desse tema de vulnerabilidade é a Brené Brown. Sabe aquela autora, a pesquisadora? Ela tem um estudo sobre isso, né? Nossa, eu amo. É porque, assim, o objeto de estudos dela, acho que, sei lá, mais de 20 anos, é justamente vulnerabilidade e coragem, e como essas duas coisas se correlacionam. E tem um documentário dela, no Netflix, inclusive, que eu já vi, assim, juro, 400 milhões de vezes. Eu não me canso de ver. Acho que todo ano, pelo menos uma vez ao ano eu vejo, que é tipo uma palestra que ela tá dando sobre a pesquisa dela. E ela é super bem-humorada, né? Ela comenta alguns casos, né, que ela passou sobre esse estudo que ela fez. E aí ela fala assim, num determinado momento, né, que depois que ela fez uma palestra, ela enfrentou uma chuva de críticas, né, a respeito dessa palestra. E ela acabou se escondendo em casa, né, ela ficou fissurada vendo uma série por 8 horas seguidas para meio que fugir dessas críticas e não enfrentar aquilo que ela estava lendo na internet. E ela tava vendo o Downton Abbey, né, que é uma série super legal também, acho que se passa nos anos 20, não me lembro. E depois de ver muitos episódios dessa série, ainda na tentativa de fugir dessas críticas sobre a pessoa dela, ela foi pesquisar meio que os bastidores da série. Sabe quando você para de ver a série, aí você vai pesquisar, onde que você passou a série, né? Quem que era Aí ela foi pesquisar quem que era o presidente dos Estados Unidos naquela época. E aí ela viu que era o Theodore Roosevelt, né? E pesquisando mais, ela encontrou um discurso dele, de 1910, que foi meio que um divisor de águas na vida dela. E ela comenta nesse discurso, nesse documentário do Netflix, né? E também no livro dela, que inclusive ela lançou esse livro que chama Coragem de Ser Imperfeito, que é muito, muito legal, recomendo a leitura. Ela comenta esse discurso do Roosevelt. E eu vou ler aqui pra vocês. É curtinho, tá? Mas é bem interessante. O discurso fala assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que reconhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista, e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Gente, isso não é lindo? Nossa, eu achei muito incrível. Independente da pessoa do Roosevelt, gente, isso é muito bonito. E a Brené Brown diz que normalmente as pessoas, ela discorre, né, nesse documentário do Netflix, ela diz que as pessoas normalmente, ela via nos estudos dela, né, não entendiam, não achavam que a coragem e a vulnerabilidade são dois polos, não são dois polos opostos, as pessoas acham que são, né. Ela fala que ela consegue provar por A mais B, né, num vasto estudo que ela fez, que são coisas interdependentes. Ela diz que sem vulnerabilidade não é possível ser corajoso. Né? No estudo dela, ela analisou, sei lá, milhares de dados e concluiu que vulnerabilidade não é sobre ganhar ou sobre perder, é ter coragem de expor, mesmo sem poder controlar o resultado. E ela diz, como pesquisadora, né, que é possível medir o quão corajoso você é pela capacidade de ser vulnerável. É bizarro isso, achei muito incrível. E ela comenta, né, nesse documentário. Ai, gente, tô falando muito, né, desse documentário. Mas é que é muito legal, sério. Vocês têm que ver esse documentário. Ela comenta na análise dela
que ela entrevistou milhares de pessoas para saber o que para essas pessoas era ser vulnerável. E as respostas eram as mais variadas, né? Ela ouviu algo como: ser vulnerável é sair no primeiro encontro depois de um divórcio, é tentar engravidar depois de perder um filho, é ser demitido, é demitir alguém, é dizer eu te amo primeiro. Então, você vê, né, gente? É super difícil, né? Dizer eu te amo primeiro, né? Tem isso, né, também. Mas, pra mim, assim, amar é um ato muito corajoso, né? É ser vulnerável com alguém, porque que nada é garantido, né? É bizarro. Existem chances de você magoar? Existem. Mas mesmo sabendo disso, você escolhe amar alguém. Ai, não é incrível isso, gente? Bom, mas voltando. Eu acho que a Brené Brown, ela consegue traduzir de forma muito mais clara e poderosa, né? O que eu tô tentando falar aqui e implementar na minha vida, né? Porque assim, ela fala, se você escolhe, né, viver com coragem, se escolhe entrar na arena, né, como ela fala, da vida, como ela diz, tem que saber que você vai levar uns tombos, você vai levar uns tropeços, vai cair, vai falhar, vai se decepcionar com a sua pessoa, com a pessoa que você ama. Mas é isso, né? É uma escolha que eu faço também. Eu, Renata, faço todos os dias. Todo dia de manhã eu olho pra mim mesma e digo, esse dia vai ser incrível. Eu vou ser corajosa com a minha vida. Eu sei que parece papo de coach, tá? Esse negócio. Mas assim, é real, sabe? É a forma como você se coloca perante a vida, sabe? E foi com esse pensamento, nos últimos tempos, né, que também essa ideia de criar o podcast amadureceu, né? Porque assim, eu achava que eu só iria realmente estar pronta para isso quando eu soubesse absolutamente tudo sobre podcast, né? E quando existissem milhares de pessoas me ouvindo. Gente, não, né? Eu não tenho nenhuma dessas duas coisas. Então, assim, eu decidi levar isso aqui, a ideia do podcast, de forma mais leve, não me cobrar tanto, sabe? Mas, ao mesmo tempo, me colocar nessa posição vulnerável de expressão, que é algo extremamente importante para mim e faz sentido na minha trajetória pessoal, né? De criar esse canal de comunicação, de me colocar ali, de me colocar de forma vulnerável. E a verdade é que eu também estava buscando me expressar de uma forma diferente, né? Porque meu trabalho, ele exige muita formalidade. Não, assim, eu acho importante a formalidade, eu acredito que ela tenha o seu lugar, o seu momento, eu transito bem naquele local, mas eu também adoro ser informal, sabe? Eu adoro a licença poética, sabe? E eu acho que o podcast pode me trazer essa forma de expressão meio que mais sem amarra, sabe? E também talvez aprofundar um papo que pelo Instagram, TikTok, sei lá, seja mais complicado de aprofundar, até porque o formato daquelas redes é um formato diferente, né? Ele é mais dinâmico. Então eu acredito que o formato aqui do podcast possa ser interessante, sabe? Da gente conversar mais, de ser uma coisa mais longa. Não sei, também vamos sentindo, né? Vamos vendo como vai ser e vocês também vão me falando, a gente vai ajustando o tom da voz. Eu acho que nesses últimos, 20 anos, o que eu pude perceber é que eu consegui melhorar muito a minha autoestima, né? Fazendo o básico bem feito todos os dias. Somente esse básico já é bem exigente, na verdade, né? Mas eu sei que é um processo para a vida toda. É algo que eu preciso estar vigilante para não cair na cilada de me fechar, como eu me fechei quando eu estava na mesa das crianças, né? E não fui ouvida como eu gostaria. E com isso em mente, eu me esforço para encarar pelo menos um mini desconforto por dia, ou seja, pelo menos me colocar em situações de vulnerabilidade, não para provar algo para alguém, mas para crescer, para me melhorar como pessoa, sabe? Fazer escolhas mais conscientes, melhorar minha autoestima, enfim, me colocar no mundo de uma forma mais forte, mais presente, né? Então, assim, eu acho que a minha mesa das crianças pode ser bem diferente da sua. Talvez a minha tenha insegurança disfarçada de introspecção, a sua tenha medo de ser vista demais, sei lá, né? Cada um com a sua questão, né? Mas se tem uma coisa que eu aprendi até aqui, é que quando a gente decide levantar dessa mesa e encarar a vida com coragem e de forma mais autêntica, mesmo com um tropeço aqui e ali, o que vem depois costuma ser mais verdadeiro, sabe? Mais inteiro, com uma certeza maior, mais gratificante. Também se não for pra viver assim, gente, como que seria, né? Enfim, gente, é isso por hoje. Obrigada por me ouvirem até aqui. Se cuidem, respirem fundo. E semana que vem a gente se encontra de novo. Beijos!